Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, para o YouTube, nós somos mais de 49.500 pessoas, portanto, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos analisar o edital da PGDF, o edital tão esperado, aguardado, sonhado e agora festejado, porque ele está na praça, o edital para acesso aos cargos de procurador do Distrito Federal, publicado ontem, dia 9 de fevereiro. Como de praxe aqui no canal, nós vamos analisar o edital, vamos analisar os seus aspectos principais de forma racional, sem paixões, pensando naquilo que o edital cobra para o enfrentamento da prova e pensando numa estratégia em que você possa ajustar aí as suas arestas para chegar nessa prova com grandes chances de passar, como eu sempre digo, com dignidade intelectual. Vamos analisar o edital, os seus pormenores, mas aquilo que importa para a montagem de uma estratégia estilo reta final. Muito bem, o edital ele é preparado aí pelo CESP/SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, atualmente conhecido como SEBRASP, antigo CESP. As provas na PGDF são 4. Você tem prova objetiva, prova discursiva, prova oral e prova de avaliação de títulos, todas de caráter classificatório, mas apenas a avaliação de títulos é apenas classificatória, menos eliminatória. Prova objetiva, discursiva e oral também eliminatória, ou seja, só passa para a próxima fase quem atingir pontuação mínima na fase anterior, como de costume. Tem prova oral na PGDF, nem toda Procuradoria Estadual tem prova oral, mas aqui nós temos prova oral. Primeira dica, as provas objetiva, discursiva e prova oral, elas serão realizadas em datas diferentes. Prova objetiva e segunda fase em datas diferentes. De forma que você vai ter que se preocupar muito mais agora com a prova objetiva do que com a prova de segunda fase, mas você precisa ter uma base de segunda fase, porque da objetiva para a subjetiva são apenas 2 meses, 60 dias, o que não é suficiente para que você possa se tornar aí um expert em segunda fase. Sempre digo, ter base em segunda fase é o grande segredo para não marcar passo nessa etapa. Não dá mais tempo de passar na prova subjetiva e ficar se preparando para a subjetiva com, digamos, folga. Não há mais essa folga. Existia no passado, não existe mais. Vamos analisar aqui os requisitos de acesso ao cargo, diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo MEC, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. O edital não traz previsão de atividade jurídica como requisito para acesso ao cargo. O vencimento, 22.589,59. No que diz respeito às vagas, você tem vagas no edital que geram direito subjetivo à nomeação 65, distribuídas da seguinte forma: 32 ampla concorrência, 13 pessoas com deficiência, 13 candidatos negros e 7 candidatos hipossuficientes, nos termos do que prevê uma lei distrital. Há ainda aqui formação de cadastro de reservas para 35 candidatos, respeitados os empatados na última colocação. Então, sim, nós temos um edital com muitas vagas. São 65, embora distribuídos aí por listas específicas, mais cadastro de reservas de 35, então você tem 100 vagas aí no edital da PGDF, 65 para acesso imediato e cadastro de reservas para 35. Você tem, portanto, um concurso de procuradoria, nesse caso equivalente a uma procuradoria estadual, com muitas vagas. São 100 vagas para disputa, é muita coisa. Esse concurso tende a prometer muito para as pessoas que já têm uma boa base nos concursos de advocacia pública, especialmente pela sua similaridade com os concursos da Advocacia Geral da União. Eu vou chegar nessa parte e explicar um pouco melhor, mas te adianto que, ainda que você não tenha uma boa base para enfrentar esse concurso com grandes chances de aprovação, se você puder fazer a PGDF, faça, porque ela vai funcionar como um bom treino para a Advocacia Geral da União. Eu não estou dizendo que você que não tem base não deve sair, portanto, do Ceará para o Distrito Federal para fazer essa prova, gastando uma fortuna para ir fazer. Quando eu digo faça a prova, não necessariamente se inscreva no concurso e vá fazer a prova se você não tem base. Você pode pegar essa prova depois e simular a prova em casa, mas faça a prova, porque a formatação da PGDF é muito parecida com a formatação dos últimos concursos da Advocacia Geral da União e é muito parecida com o que eu espero de formatação para os próximos concursos da Advocacia Geral da União,
Então eu penso que PGDF vai ser muito bom para quem tem preparo para enfrentar a prova com chances de passar e para quem pensa, nesse caso, em se preparar para a Advocacia Geral da União. Bom, as etapas do concurso, elas estão tabeladas da seguinte forma. Quem me conhece sabe que eu divido os conteúdos dos editais em núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão, né? Então vamos analisar como foi a distribuição aqui entre núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão na prova da PGDF. Ó, o grupo 1 é todo de núcleo duro, constitucional, tributário, processo tributário, que está dentro de tributário, financeiro e orçamentário. Então o grupo 1 é todo do núcleo duro, mas não exclusivo, porque administrativo é núcleo duro, está no grupo 2. Grupo 3, direito processual civil é núcleo duro, está no grupo 3. Então o grupo 1 você vai ter 70 itens. Sim, itens, não são questões A, B, C, D, E. A prova da PGDF resgata aquela forma específica de feitura de prova do CESP, que é certo e errado. Nessa prova certo e errado, eu preciso te dizer que essa prova ela é um pouco diferente no que diz respeito ao aspecto de realização do que as provas A, B, C, D, E. Nas provas A, B, C, D, E, você tem 5 alternativas lá para identificar a alternativa correta e meio que uma alternativa ajuda a outra. Você vai encontrando erro em uma, erro em outra e às vezes a resposta de uma questão está em outra questão, na assertiva de outro item até, ou de outra questão. Por exemplo, a resposta da questão 5 está lá na questão 10. Então, a prova meio que te ajuda nas questões A, B, C, D, E. Na prova certo e errado, não. Existem sentenças únicas em que você vai ter que julgar se aquela sentença está certa ou errada. Então a atenção aqui, imagino, é redobrada. Acredito que seja redobrada, já fiz prova dos dois jeitos, para mim pelo menos funciona assim. A atenção na sentença certo e errado é redobrada porque toda palavra faz diferença, toda vírgula faz diferença, todo sentido faz diferença, então qualquer coisinha pode levar você a um julgamento errado, apontar como certo quando está errado, apontar como errado quando está certo e assim sucessivamente. Então são itens. Itens, sentenças para que você julgue certo ou errado. Muito bem, 70 itens, grupo 1. Grupo 2, você tem administrativo, que é núcleo duro, você tem urbanística, ambiental, consumidor, penal, processo penal e tem uma disciplina não jurídica, conhecimento sobre o Distrito Federal. Grupo 3, processo civil, núcleo duro, civil, empresarial, trabalho, processo trabalho. O segundo escalão, civil, trabalho, processo trabalho, está todo no grupo 3. E o terceiro escalão da PGDF é um terceiro escalão gordo, é um terceiro escalão recheado. Você tem urbanístico, ambiental, consumidor, penal, processo penal, empresarial e, como disse, uma disciplina não jurídica que é conhecimento sobre o Distrito Federal. 65 itens para o grupo 2, com uma disciplina do núcleo duro, uma disciplina não jurídica e 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas do terceiro escalão. O grupo 3 você tem uma disciplina do núcleo duro, 1, 2, 3 disciplinas do segundo escalão e uma disciplina do terceiro escalão. Então ele aqui recheou o terceiro escalão. 65 itens para o grupo 2, 65 itens para o grupo 3. Na prova de segunda fase, você tem aqui uma configuração muito parecida com aquilo que nós encontramos nos editais da Advocacia Geral da União. 3 provas subjetivas. Nessas 3 provas subjetivas, com a possibilidade de cair 3 tipos de redação diferente, ou seja, redação ampla, que seria peça jurídica, parecer ou dissertação. Isso pode cair do grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. As disciplinas dos grupos se repetem, com exceção da disciplina não jurídica, conhecimento sobre o Distrito Federal, que obviamente não cai na segunda fase. Você tem aqui uma segunda fase muito parecida com o que você vai encontrar na Advocacia Geral da União. Então você vai ter aqui, ó, ou uma dissertação, ou um parecer, ou uma peça jurídica para o grupo 1, a mesma configuração se repete para o grupo 2, a mesma configuração se repete para o grupo 3, e você vai ter em cada grupo 3 questões discursivas. Presta atenção nisso aqui, porque isso é importante. Eu te adianto que a prova objetiva vale 200 pontos, cada item vale 1 ponto. Daqui a pouco eu chego na questão de certo e errado, uma anular a outra. A questão discursiva, ou a prova discursiva, ela vai ter aí 100 pontos por cada prova, aqui 100, aqui 100, aqui 100, então 200 da objetiva mais 300 da subjetiva, são os pontos até agora que nós temos conhecimento. E aqui, perceba, aqui pode cair um parecer inconstitucional no grupo 1, aqui pode cair uma dissertação em ambiental no grupo 2, aqui pode cair uma peça, e a tendência é que o grupo 3 cobre uma peça, justamente porque nele está processo civil e processo do trabalho, pode ser inclusive uma peça trabalhista, uma contestação trabalhista, um recurso de revista, um recurso ordinário, um agravo de petição, então aqui você tem que conhecer a segunda fase. Embora, como adiantei, as provas objetivas e subjetivas sejam em datas diferentes, de uma para outra se passam apenas 60 dias. E aí a prova oral, você tem grupo 1, grupo 2, grupo 3 mais enxuto,
não são todas as disciplinas que vão para a prova oral, mas a gente se preocupa com prova oral depois de passar na subjetiva porque dá tempo. Se você tem conteúdo para passar na subjetiva, então você precisa treinar prova oral, e na prova oral a lógica se inverte, é uma prova que mais aprova do que reprova. A prova objetiva tem duração de 5 horas, então a prova objetiva vale 200 pontos e abrangerá objetos de avaliação descritos no item 18 deste edital, depois a gente vai para lá. No que diz respeito à prova, você tem o sistema certo e errado do CESP, que eu já expliquei. Na minha visão, o sistema certo e errado, ele demanda mais energia de análise, porque a tendência é que você, nesse caso, analise cada item com atenção máxima, porque uma palavra, uma vírgula, um ponto pode fazer toda a diferença e você não tem ali alternativas acessórias A, B, C, D, E para lhe ajudar. Você vai ter que julgar cada sentença certo ou errado. Isso aqui é importante. No que diz respeito aos critérios de avaliação da prova objetiva, eu te adiantei que a prova objetiva vale 200 pontos. E pela redação dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4 do edital, uma errada anula uma certa. O CESP, quando faz questões certo e errado, às vezes ele escolhe que 3 erradas anulam uma certa, 2 erradas anulam uma certa, mas aqui, pela leitura desses itens, uma errada anula uma certa. Quando uma errada anula uma certa, não vale a pena chutar. Não vou passar muito tempo descrevendo isso para você, apenas confie. Quando 3 erradas anulam uma certa, vale a pena chutar. Quando 2 erradas anulam uma certa, ainda vale a pena chutar. Mas quando uma errada anula uma certa, não vale a pena chutar. Por isso que o corte da prova é baixo. Normalmente, quando você tem uma prova que tem 100 pontos, por exemplo, objetiva, o corte é a metade da prova, 50 pontos. O corte do edital, não o corte da pessoa que está na última posição que vai para a segunda fase. O corte do edital normalmente é 50%. O corte do edital de 200 pontos na prova objetiva aqui é 60%, justamente porque uma errada anula uma certa. Você tem 3 opções quando você está diante de uma sentença certo ou errado. Você marca certo, marca errado ou não marca nada. Se você marcar e acertar o gabarito, um ponto para você. Se você marcar e errar o gabarito, menos um ponto para você. E a nota é o somatório das duas coisas. Por isso, uma errada anula uma certa. E se você não marcar nada, você retira da sua prova aquela sentença. Então, aqui não vale a pena chutar. Não vale a pena chutar. Você precisa levar o máximo de conhecimento possível para a prova objetiva e se garantir no máximo de questões possível. Óbvio, vai errar algumas? Vai. Mas esse erro tem que ser mínimo, porque 60 pontos é a pontuação do edital, não o corte que você vai ter na última nota que vai para a segunda fase. Aqui é o corte do edital. Existe o corte do edital e o corte da prova. O corte do edital aqui é 60. Abaixo dos 100, muito abaixo dos 100, que é metade da prova. Só para você ter ideia aqui, efetivamente, como o corte ele relata a dificuldade da prova. O corte de 200 pontos é 60. Por quê? Porque uma errada anula uma certa. É uma prova diferente de fazer, você precisa ficar muito ligado nisso. Eu vou dar mais dicas sobre isso no decorrer, efetivamente, das nossas discussões sobre a PGDF. Provas discursivas. Cada prova discursiva tem 5 horas, são 3, P2, P3, P4. Você vai ter aí uma dissertação, uma peça ou um parecer, mais 3 questões para fazer em 5 horas. Dá demais. Nas datas prováveis no cronograma do edital, daqui a pouco a gente fala sobre elas. As datas, valerão 100 pontos cada. Então, 200 pontos de prova objetiva, 300 pontos de prova subjetiva. Uma informação importante, para treinar a segunda fase, você treina dissertação, peça e parecer com até 120 linhas e as questões subjetivas com até 30 linhas. Isso aqui é importante demais. Até para que você possa começar a ganhar sua base na segunda fase. Eu recomendo que você não deixe para estudar a segunda fase somente depois de aprovado da prova objetiva, porque vai ser difícil, nesse caso, se você não tiver base, encarar uma prova dessa apenas com 60 dias de estudo de prova subjetiva. Bom, a exemplo do que aconteceu na Paraíba e em Alagoas, a prova subjetiva pode ser feita com consulta, existe material de uso permitido e no material de uso permitido existe a possibilidade desse material conter evidências de utilização anterior, da mesma forma que aconteceu na PGE Paraíba, da mesma forma que aconteceu na PGE Alagoas. Não há muita coisa a dizer sobre isso aqui. Bom, o corte aqui no que diz respeito à posição que vai para a segunda fase, porque o corte da prova vai ser a posição dessa pessoa e a sua nota, o corte de quem vai para a segunda fase, na ampla concorrência, é quem estiver na posição 162 e os empatados. Então, a nota da posição 162 vai ser o corte da prova para ampla concorrência.
para os candidatos negros a posição 78, para os candidatos com deficiência a posição 65, para os candidatos hipossuficientes a posição 33. Então se liga porque 162 pessoas na ampla concorrência vão para a segunda fase, o corte da prova é 60, mas aí o corte da pessoa que está na posição 162 vai ser bem acima de 60, no meu entender. Muito bem, adiantando aqui, ó. A redação, nesse caso, de uma dissertação, parecer ou peça jurídica, vale 55. A gente viu que cada prova subjetiva vale 100. A peça, o parecer ou a dissertação vale 55 e cada questão vale 15. Somando as questões 45, com 55 da peça, dissertação ou parecer, você tem 100 pontos por cada questão, ou melhor, por cada prova subjetiva. Cada questão 15, cada enunciado grande 55, a soma de 3 questões mais o enunciado grande da prova 100, a soma das 3 provas 300. Adiantando aqui para o que interessa, você tem na prova oral, vão 50 candidatos melhor classificados na ampla concorrência para a prova oral, vão 20 candidatos melhor classificados naqueles que estiverem na lista de negros, vão 20 naqueles que estiverem na lista de pessoas com deficiência e vão 10 naqueles que estiverem na lista de pessoas hipossuficientes. Perceba que o somatório das pessoas que vão para a prova oral é justamente a soma dos cargos vagos mais cadastro de reserva. Nós temos 65 vagas no edital, mais 35 de cadastro de reserva, 100. Vão para a prova oral 50 ampla concorrência, 20 negros, 20 pessoas com deficiência e 10 pessoas hipossuficientes, justamente os 100. Então quem estiver, nesse caso, pós-prova oral, efetivamente na lista, vai, nesse caso, ter muitas chances de ser nomeado procurador do Distrito Federal. Obviamente que essa turma aqui vai para a prova oral. Pode ser que alguém não passe na prova oral e aí você tenha menos de 100 aprovados no concurso. A prova oral de caráter eliminatório e classificatório vale 200 pontos. Então preste atenção. Ó. Você tem 200 pontos de prova objetiva, 300 pontos de prova subjetiva, 500, 200 pontos de prova oral, 700. A prova oral vale a mesma pontuação da prova objetiva. Essa prova oral vale muito. Então, se você efetivamente não estiver numa boa classificação pós-segunda fase, vale a pena investir muito em prova oral, porque a depender da sua nota você pode alavancar muito a sua posição. Alguns concursos de procurador, a prova oral não vale tanto. Então a mobilidade nas classificações depois da segunda fase na prova oral não é grande, porque a quantidade de pontos da prova oral é pequena. Aqui não. A prova oral vale 200 pontos, que é a mesma pontuação da prova objetiva. Então você pode aqui galgar excelentes posições se você fizer uma boa prova oral na PGDF. Isso é importante ter na cabeça exatamente no que diz respeito ao decorrer do concurso, porque esse concurso tem prazo de 1 ano, ou seja, não é prazo. Esse concurso ele vai acontecer durante 1 ano. Se você analisar a data da prova objetiva, a data da publicação do edital, da subjetiva, da prova oral e das demais avaliações, até se chegar à nota final e à lista final, esse concurso tem 1 ano de duração, né? E os títulos valem 35 pontos. É uma pontuação que, para mim, é equivalente em relação àquilo que vale as outras provas. Você vai ter 200 pontos de prova objetiva, 300 pontos de prova subjetiva, 200 pontos de prova oral, 700 pontos no total, e aí você vai ter 35 pontos de avaliação de títulos. Ou seja, 5% do somatório de todas as outras notas é o que equivale à pontuação de títulos, né? Você tem 700 pontos em jogo e 5%, 35 pontos, é o que equivale à pontuação que alguém pode efetivamente levar nos títulos, se tiver todos os títulos somando 35 pontos. Então foi bastante razoável aqui a pontuação de títulos na PGDF. Esse concurso é um concurso muito interessante em termos de regras, mas obviamente, na minha visão, passa aqui quem já tem uma excelente base no núcleo duro, no segundo escalão e vai se preocupar com o terceiro escalão. Ó, a nota final do concurso será o somatório da nota da prova objetiva, que vale até 200, da nota final das provas discursivas, somadas valem 300, da nota final da prova oral, que vale 200, e da pontuação obtida na avaliação de títulos, ou seja, você tem 735 pontos em jogo. 200 objetivo, 300 subjetivo, 200 oral e 35 prova de títulos. Um critério aqui extremamente interessante nesse edital, o critério de desempate, ele leva em consideração a idade mais elevada, isso é comum, mas se as pessoas empatarem na idade, a maior nota da prova objetiva é o que desempata. Por isso que eu disse lá atrás a importância dessa prova objetiva. É difícil empatar na idade, é difícil, mas se empatar, o que vai desempatar é a nota final da prova objetiva.
Normalmente os editais colocam aqui o desempate na prova subjetiva, que é a prova mais difícil do concurso, mas aqui foi a prova objetiva, fica a título de curiosidade. Eu não espero que as pessoas empatem e tenham que decidir na idade. Espero efetivamente que cada um passe de acordo com a pontuação que tirou, sem empates, que é o que normalmente acontece. Muito bem, vamos às disciplinas. No que diz respeito às disciplinas, a gente sabe que o CESP ele não tem o costume, assim como a Fundação Carlos Chagas tem, de cobrar e de pesar a mão muito em lei local. Isso é uma realidade atual. A Fundação Carlos Chagas, se ela faz um concurso de procuradoria, ela pesa a mão em lei local. O CESP não pesa tanto. Veja o que aconteceu, por exemplo, nos últimos concursos CESP, Paraíba, Alagoas, não há um peso muito grande na lei local. Mas na PGDF, preste atenção no que eu vou dizer agora, na PGDF, em razão da quantidade de lei local e de norma local que consta no edital, eu não sei se isso se mantém. Se você analisar direitinho, está rachurado aqui todas as vezes em que o edital fala de uma lei ou de um ato normativo local. Em direito constitucional nós temos algumas situações em que ele remete ao estudo de situações locais. Direito tributário é comum, porque nós temos aqui, no que diz respeito ao direito tributário e ao processo tributário, as normas relativas à legislação local em matéria tributária ou procedimental tributária e os tributos locais, os tributos distritais. Em direito financeiro, nós temos o decreto distrital 32.598. No que diz respeito ao administrativo, nós temos muita menção à normatividade local. Também no que diz respeito, aqui ainda é administrativo, ó quanto tem, tudo que está rachurado aqui é lei local ou norma local, ó, em administrativo. Urbanístico, você tem muita menção à norma local, e ambiental você também tem menção à norma local. Então o edital aqui da PGDF, ele é todo distribuído de forma que você tenha sempre em disciplinas importantes, constitucional, administrativo, tributário, ambiental e urbanístico, pelo menos, uma gama de menção à legislação, o ato normativo local, que pode muito bem estar na sua prova. Então, dada a existência de todas essas normas locais postas no edital, eu não poderia te dizer que o CESP aqui não vai cobrar lei local de forma pesada. Eu, você, não pagaria para ver e estudaria bem todas essas normas locais para que você tenha chances reais de aprovação. Não dá para dizer aqui, em termos de lei local, que essa prova vai ser uma prova tranquila. A gente vai esperar para ver. Mas o montante de menção à lei e ato normativo local no edital é um indício de cobrança na prova. Nós temos muita coisa. Constitucional nem tanto, administrativo nós temos muita coisa, tributário e processo tributário nós temos muita coisa, ambiental e urbanístico nós também temos muita coisa. Urbanístico nós temos muita menção à lei local aqui, ambiental temos menos, mas temos, administrativo temos muita coisa, também tributário e processo tributário. Então fique ligado nisso, fique ligada nisso, porque isso pode ser um diferencial na sua prova. E tem a disciplina não jurídica aqui, que é o conhecimento do Distrito Federal, né? No que diz respeito aqui ao cronograma do edital, ó, a prova objetiva é feita ou será realizada do dia 5 de junho de 2022, de hoje, 10 de fevereiro, para o dia 5 de junho de 2022, você tem muito tempo para se preparar para essa prova no estilo reta final, mas vai te exigir aí, para enfrentar essa prova com dignidade intelectual, uma boa base já no núcleo duro e uma boa base no segundo escalão. Eu vou lançar mentoring tanto geral, para toda a prova, quanto eu vou lançar mentoring das disciplinas do terceiro escalão para as pessoas que querem estudar só o terceiro escalão. As pessoas que já têm base no núcleo duro e as pessoas que já têm base no segundo escalão, elas podem muito bem fazer uma revisão daquilo que elas já têm base e estudar pesado o terceiro escalão. Eu vou lançar um mentoring completo, um reta final completo com todas as disciplinas. Vou lançar um reta final também só com as disciplinas do terceiro escalão. Não sei ainda se é um reta final do terceiro escalão com todas as disciplinas ou se eu lanço por disciplina. Por exemplo, mentoring penal, processo penal para a PGDF. Ainda vou decidir isso, mas vou lançar. Ou seja, você vai poder estudar tanto o geral quanto a disciplina setorizada do terceiro escalão. Da prova objetiva para a subjetiva você tem aí 2 meses e alguma coisa. 5/6 é a prova subjetiva, o gabarito 7/6, aí as pessoas começam a ficar loucas atrás do corte para saber se estudam para a segunda fase, e aqueles que estiverem na segunda fase ou acharem que estão na segunda fase, é melhor já começar as revisões para a segunda fase, porque a prova acontece nos dias 12, 13 e 14. As provas
de agosto. Então, de 6 para 8 é pouca coisa. Depois, prova oral, de 8 para 10. De 8 para 10 é mais tranquilo. Se você se garantiu na subjetiva e vai para a prova oral, as 50 pessoas aí da ampla concorrência, fica mais tranquilo estudar daqui para cá a prova oral do que daqui para cá a prova subjetiva. Porque quem tem base em subjetiva consegue treinar para oral, mas quem tem base em objetiva não necessariamente tem base em subjetiva. Se isso é um defeito da sua preparação, corra para ajeitar. E aí, o envio dos títulos é até dezembro de 2022. Resultado provisório na avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroidentificação, 9 de fevereiro de 2023, ou seja, exatamente um ano depois da publicação do edital. Ou seja, você vai ficar aí agarrado com a PGDF um ano passando nas etapas até nós termos uma lista final de classificados, de aprovados e de futuros procuradores do Distrito Federal. Concurso extremamente interessante, mas que requer muito foco. É um ano de prova praticamente, então você precisa, se você quer a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, você precisa esquecer tudo o mais agora e focar nesse concurso. É bem verdade que esse concurso é muito parecido com o que eu imagino vai acontecer na Advocacia Geral da União. Então, se você está focado aqui para a PGDF, muita coisa da PGDF você aproveita para a Advocacia Geral da União, se esses editais saírem parecidos como eu imagino que sairão. Mas se você quer PGDF, você precisa fechar os olhos para tudo que sair agora de paralelo, a partir de agora, para focar nessa prova. É uma excelente oportunidade, um concurso com 100 vagas, tudo bem espalhadas por listas específicas, mas com 100 vagas e uma chance aí muito importante e única, considerando os últimos acontecimentos, para que você passe num grande concurso de procuradoria, como é a Procuradoria do Distrito Federal. Bom, eu vou lançar mentoring do geral, ou seja, núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Vou lançar curso de segunda fase, porque existem pessoas que vão estudar terceiro escalão e segunda fase. Existem pessoas que já estão com o núcleo duro e o segundo escalão definitivamente estudados, então é hora de pensar no terceiro escalão mais segunda fase. Vou lançar simulados de prova objetiva e vou lançar mentoring de disciplinas específicas do terceiro escalão. Então, quem quiser estar comigo vai poder estudar um mentoring completo para PGDF pós-edital, vai poder estudar para a segunda fase pós-edital, vai poder estudar simulados de prova objetiva pós-edital e vai poder estudar disciplinas específicas do terceiro escalão pós-edital. Porque eu imagino que muitas pessoas vão querer estudar tudo até a prova, o que não é recomendável, mas muitas pessoas vão começar a preparação na PGDF, embora esse concurso não seja efetivamente para essa pessoa que começa agora. Imagino que as pessoas vão querer, nesse caso, já começar a implementação de estudo para a segunda fase, especialmente aquelas que vão se preocupar somente com o terceiro escalão, uma revisão do núcleo duro, uma revisão do segundo escalão e vão se preocupar com o terceiro escalão mais segunda fase. Simulado serve para todo mundo, para treinar questões CESP, estilo certo e errado. Já disse que é uma questão diferente do ABCDE, então comece a treinar esse tipo de questão. E também as disciplinas isoladas do terceiro escalão. Eu vou também lançar mentoring de disciplinas isoladas do terceiro escalão para ajudar as pessoas que precisam de conteúdo dessas disciplinas voltado para o concurso da advocacia pública, voltado para a PGDF. E ainda vou fazer simulado de legislação local, e aí esse simulado de legislação local vai envolver todos os atos normativos e leis locais indicados aí no edital, distribuídos por disciplina. Muito obrigado pela sua atenção, portanto analisamos mais um edital extremamente interessante da PGDF. Espero que você possa ter acompanhado aqui até o final e ter entendido qual é a melhor estratégia para esse concurso a partir das regras e dos requisitos apresentados pelo próprio edital. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, coloca aqui nos comentários, assim que possível eu venho responder, além de uma gama de pessoas que estão aqui comigo no YouTube também, compartilhando conhecimento e respondendo as questões umas das outras, as dúvidas umas das outras. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.